Bom, o tema a ser tratado hoje... Um minutinho. O tema a ser tratado hoje é o direito do consumidor na internet. É um tema muito caro para nós, que nós estudamos isso, mesmo porque a questão do tratamento do consumidor na internet e fora dela tem alguns detalhes que ocorrem. Então, você tem o consumidor dentro da internet com alguns, digamos, com alguns detalhes que são diferentes do consumidor normal. Vamos começando aqui fazendo um panorama da internet. É preciso que todos saibam que a internet não é uma terra sem lei. A internet, ela tem as leis que nós usamos para o mundo real, ou seja, fora do mundo virtual, e elas também são válidas para as transações, para as compras, para os negócios feitos na internet. O que eu quero dizer com isso é que as leis que nós já temos hoje se aplicam tanto no mundo real, ou no mundo fático, que nós estamos acostumados, como também no mundo virtual, ou no mundo no comércio que transita pela internet ou por outros meios eletrônicos. A relação consumerista no Brasil ela é ditada pelo CDC e tem algumas outras pequenas leis esparsas, também referências na Constituição, que nós vamos trazer à baila aqui na nossa exposição. O Código do Consumidor é totalmente aplicável ao comércio eletrônico. As disposições que nós encontramos lá são as mesmas disposições que nós vamos aplicar dentro da internet. Ou seja, a relação de consumo, a hipossuficiência, aqueles todos que os senhores já estão acostumados dentro da matéria regular. O grau de proteção do consumidor é o mesmo do presencial. Ou seja, todas as garantias que o consumidor tem no mundo real, ou no mundo não virtual, dizendo melhor, ele também vai ter dentro da internet. Então, as leis se equivalem tanto para um lado quanto para o outro. A oferta de negócio ou produto no meio eletrônico terá os mesmos efeitos da oferta presencial. A oferta vincula ao cumprimento dela, ou seja, se foi ofertado um determinado produto a um determinado preço, como nós já sabemos numa prateleira, esse produto deve ser vendido por esse preço. Se houver uma disparidade de preço, um mais alto, outro mais baixo, sempre em privilégio do consumidor. Desculpa, obrigado. Então, o consumidor, por ser hipossuficiente, ele teria essa vantagem. E isso também funciona no meio eletrônico. Se por um acaso nós entrarmos num determinado site e visualizarmos um produto, e esse produto tiver um determinado preço, mesmo que seja um preço diferente da concorrência, inclusive até tivemos alguns casos há pouco tempo atrás na internet, o preço que efetivamente deve ser vendido é o que foi anunciado. Se por um acaso, por um erro, saiu um preço de um notebook que custa R$9.000 por R$900, é esse preço que deve ser cobrado. Momento da transição cultural. É um momento que nós nos encontramos, é uma quebra de paradigmas. O problema é justamente as pessoas aceitarem esse mundo virtual, ou essa virtualidade. Porque as pessoas estão acostumadas com papéis, com documentos, com objetos tangíveis ou palpáveis. Então, muitas vezes, as pessoas têm um pouco de receio de fazer uma compra na internet. E aí, nesse ponto, eu começo fazendo uma divisão. Nós temos, basicamente, dois tipos de internautas. Os migrantes e os natos. Os migrantes, acredito que a grande maioria de nós que estamos aqui, somos os que nascemos antes da era digital. Que aprendemos a era digital, que conhecemos o disco de vinil, depois o CD, o DVD, e agora nós temos o Blu-ray, nós temos a internet via streaming, a TV via streaming e outras tecnologias. Então nós aprendemos, nós evoluímos juntos, então nós somos migrantes. Existe uma outra categoria que são os natos, são os mais jovens, são os que já nasceram dentro da internet. Que para eles a fluidez do contato com essas máquinas e essas novas tecnologias é muito mais fácil. O manuseio do computador, do disquete, do CD, muitos não chegaram nem a conhecer o vinil, talvez, né? Então, para essa categoria é muito mais fácil de aceitar essas novas realidades, esses novos fatos. Ou seja, uma compra na internet, uma compra de um livro, é uma coisa corriqueira, é uma coisa fácil. Ao passo que para outras pessoas que não têm esse trato com a tecnologia, se sentem um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais receiosas de fazer essa compra. Por quê? Porque não vê o vendedor, não vê a loja,
Depois recebe o livro, ok, está aqui. Mas e até receber o livro, receber a máquina fotográfica, receber o produto? Existe um receio. Então essa quebra de paradigma é necessária e isso só vai acontecer com o tempo. Hoje em dia eu posso afirmar aos senhores e às senhoras que existe segurança para fazer compras dentro da internet. Existem uma série de requisitos com os quais nós vamos expor alguns deles durante a apresentação, que vocês vão conseguir identificar onde é um local seguro para se comprar e onde não se pode correr maiores riscos. Então nós estamos vivendo um momento de transição cultural. Paradigma do papel. Como eu vinha dizendo, o valor probatório do documento estava na manifestação de vontade atrelado no suporte físico. Ou seja, fazíamos um contrato e colocávamos nossa firma, nossa assinatura. Então essa assinatura traduzia a nossa manifestação de vontade, que nós estávamos de acordo, que nós estávamos cientes das cláusulas e do contrato que estava sendo feito. Bom, hoje isso mudou. Hoje não se usa mais o papel. Hoje se usa um novo suporte. Eu acho que tem mais. Temos um suporte que é o suporte eletrônico, que é uma representação binária. Aí nos remete a outro detalhe. Nós vivemos hoje na sociedade da informação, onde se valoram as informações e os fatos. Então, muito mais do que um papel, o que se deve dar valor é as informações que ele contém. E hoje, nós deixamos de usar o papel e passamos a usar um novo suporte, que é o suporte eletrônico, que pode ser um CD, pode ser um pendrive, ou seja, nós continuamos com as mesmas regras, com as mesmas manifestações de vontades, que era tudo que era exprimido num papel, e hoje essas informações todas constam dentro de um documento eletrônico. E esse documento eletrônico, senhoras e senhores, tem um grau de segurança muito maior do que o documento eletrônico, do que o documento na forma cartácea. Por quê? O documento eletrônico, ainda mais com a assinatura digital, que eu vou falar um pouco mais para frente, ela te dá um grau de confiabilidade muito grande, porque, dentre outros requisitos da assinatura, nós encontramos o não repúdio. Uma vez assinado o documento, ele não pode ser repudiado, ou seja, não pode dizer que aquela assinatura não foi feita por quem realmente está identificado lá. É o que acontecia muitas vezes, e acredito que os senhores talvez já tenham passado por essa experiência, quando nós tínhamos um contrato e a pessoa assinava, às vezes assinava com muito mau gosto, de lado, e depois chegava na hora de fazer o contrato, doutor, não fui eu que assinei esse contrato? Essa assinatura não é minha? Ou seja, com a assinatura digital, nós afastamos esse problema. Então nós temos uma confiabilidade muito maior. E com isso nasce o contrato no comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele não é uma nova forma de comerciar. Nós temos os mesmos predicados, os mesmos elementos do comércio que nós tínhamos até então. A única coisa que nos faz diferenciar é tanto o suporte como a via ou o meio de se comerciar. Então, o comércio eletrônico, ele está pautado nas regras que nós já tínhamos até então, com algumas pequenas mudanças, que são algumas particularidades próprias do documento eletrônico, que todas essas supridas, teremos as mesmas validades de um documento eletrônico. E isso serve para todas as relações, seria a relação do consumidor com o fornecedor, de fornecedor com fornecedor, ou entre companhias. Essas são aquelas siglas que o pessoal costuma citar muito, o B2B, o B2C e outras mais. Ou seja, essas regras que nós tínhamos e que vigoravam até então, continuam válidas. São chamados contratos eletrônicos, negócios jurídicos bilaterais, que utilizam o computador como mecanismo responsável pela formação e instrumentação do veículo contratual. Essa é uma citação de César Vitebro Matos. Ele nos traz essa reflexão e vamos analisar essa frase para tirar algumas lições dela. Bom, são chamados contratos eletrônicos. Aqui a ideia é tipificar o que são os contratos eletrônicos. Negócios jurídicos, não poderia deixar de ser diferente. Nós tratamos o quê? De compras, vendas, são negócios jurídicos na acepção da palavra.
utilizando o computador. Mas vejam bem, a utilização do computador não é só para o transporte das informações, porque se eu redijo um contrato, envio para o senhor imprime e assina, nós temos um contrato eletrônico? Não. Não temos um contrato eletrônico. O contrato eletrônico ele é mantido na forma eletrônica. Por isso que a assinatura dele também deve ser eletrônica. Então, a diferença é que nós vamos ter as mesmas informações que nós teríamos se tivéssemos impresso, só que elas vão estar resguardadas na mídia eletrônica. Ou seja, negócio jurídico que antes estava no papel, passa a estar agora dentro de um meio elétrico ou eletrônico, um sistema informático, melhor dizendo. Muito obrigado. Requisitos de validados da oferta do produto e serviço online. Bom, vamos começar com o artigo 104 do Código Civil. Isso daqui eu acredito que a grande maioria já conheça, que diz a validade do negócio jurídico, que requer o quê? Um agente capaz. E isso é importante analisar, porque muitas vezes as pessoas que assinam os contratos eletrônicos, porque os contratos eletrônicos não são só aqueles que estão num documento que você coloca a sua assinatura eletrônica. Existe também o contrato eletrônico, que é aquele de adesão, ou contrato de escrow, aquele contrato de aceite, que você vai lá e clica. Você vê uma minuta do contrato, ou melhor dizendo, o próprio contrato, e você tem um botãozinho lá, aceito ou não aceito. Aí nós temos o primeiro problema. Se nós precisamos ter um agente capaz, será que um menor de idade ele pode fazer esse negócio? Será que, por exemplo, um falido ele pode executar alguns negócios? Porque uma vez que ele tem essa pecha de falido, ele fica impedido por uma série de atos. E eu digo que não. E aí nós nos deparamos com o primeiro problema. É a autenticidade. É como reconhecer a pessoa que está do outro lado contratando. Será que ele é um agente capaz? E esse é um problema que nós vamos tratar um pouco mais para frente e vamos resolvê-lo. Desculpe. O outro é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Bom, há pouco tempo atrás nós nos deparamos com uma notícia da polícia, onde ela fechou um site que vendia informações sobre pessoas. Será que esse objeto é lícito? Ontem mesmo, junto com o professor Danilo Donedo, nós discutimos acerca da proteção de informações, e o ponto é justamente esse. Existem algumas informações sensíveis e particulares que não devem veicular. Obrigado. Não devem veicular. Ou seja, constituem um objeto ilícito. Ou melhor ainda, drogas. É possível vender drogas? Não. Da mesma forma, também não é possível vender na internet. E por aí vai. Ou seja, nós nos deparamos com o segundo problema. Existe a licitude do objeto que está sendo negociado. Para nós comprarmos um computador, uma câmera, isso tudo bem, não tem problema nenhum. Nós sabemos que são objetos lícitos. Mas esses mesmos objetos lícitos podem cair na clandestinidade, dependendo da origem. Todos nós sabemos que comprar um objeto de uma origem indeterminada é perigoso. Se nós não sabemos, nós podemos até incorrer no crime de receptação. Ou seja, esse é um dos problemas que também podem ser enfrentados dentro do modelo de mercado C2C, ou Consumer to Consumer, que são os leilões virtuais. Então existe também uma preocupação quanto a isso, se o objeto é lícito ou não, se ele é produto de furto ou de roubo. E o terceiro inciso, a forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, existem alguns negócios que não podem ser feitos por impedimento legal, que seja prescrito em lei, que seja temporário ou permanente. Então, esses negócios também não podem ser realizados dentro da vida fática, quanto também dentro do mundo virtual. Bom, isso posto, andando para o próximo slide, nós temos aqui informações necessárias para ofertas de serviço online, por favor. Primeiro, nós precisamos o aceite. Como qualquer negócio jurídico, nós precisamos ter o aceite da outra parte. Se nós temos um comércio, nós sabemos que enviamos um determinado produto com uma duplicata ou com uma fatura, e nós precisamos ter um aceite de volta. Porque se não for adimplido o título, nós precisamos desse mecanismo para poder proceder com a execução e receber o valor pelo serviço ou pelo produto. Então, o aceite, da mesma forma que é necessário no mundo real, ele é necessário
dentro do mundo virtual. Esse aceite pode ser manifestado de várias formas, inclusive pelo clique no contrato. Redação clara. Isso é um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês, que muitas vezes os sites não coadunam com essa redação, colocam uma redação que muitas vezes provoca uma ambiguidade de informações, provoca dúvida no consumidor, e isso é um problema, porque o consumidor não pode ter dúvida. O consumidor tem que saber exatamente o que ele está adquirindo e em que condições, tanto de preço quanto de pagamento. Então, se o site não trouxer essas informações de uma forma precisa e fácil e de fácil compreensão para o consumidor, ele já está agindo em falta, o que ensejará no futuro até a desconsideração dessas informações dúbias. Ou seja, nós sabemos que o consumidor é o hipossuficiente, e se essas informações não forem prestadas, não vierem a lume de uma forma clara, ficará a interpretação mais favorável ao consumidor. Os direitos do consumidor, eles devem estar bem claros e inseridos no site de forma ostensiva. Ou seja, os melhores sites são aqueles que colocam todos os direitos, e no caso as obrigações seria o pagamento do serviço, de uma forma bem clara. Por quê? O consumidor, ele sempre vai estar em busca de uma determinada mercadoria, e ele muitas vezes ele não se dá conta a outras informações como talvez deveria fazê-lo. Então essas informações devem estar de forma ostensiva dentro do site, de uma forma que o consumidor identifique isso e consiga também guardar para si essas informações. Porque não basta ele visualizar, ele tem que ter a possibilidade de imprimir, porque depois, num segundo momento, se ele precisar valer esses direitos ou esses pontos, ele poderá fazê-lo exibindo esses documentos que constarão como indícios de prova num futuro processo. Então é importante que essas informações estejam de forma ostensiva. Informações necessárias na oferta online. Vamos lá. O consumidor deve ser informado de forma clara e inequívoca sobre os termos e condições da oferta no site em local de fácil acesso. Ou seja, quantas vezes em quantas vezes vão ser o pagamento, quais são as condições, se tem juros, se não tem, se os juros é financiado pela loja, ou se é financiado pela operadora de cartão, ou se esse juros vai ser repassado para o consumidor. Essas informações todas devem constar no site. Muitas vezes nós não as encontramos, mas os bons sites, ou os sites que estão de acordo com a lei, já trazem essas informações. Volto a dizer que a máxima aqui é a informação a ser passada para o consumidor. Ele precisa ter todas elas. Por favor. Só um detalhe também. Além das informações terem estar todas contidas no contrato, elas têm que estar de forma amigável e de fácil acesso no site. Não adianta nada ele colocar, mas eu coloquei lá o contrato, todas as informações estavam visíveis, só que estava com uma letra pequenininha, num linkzinho pequeno no final do site. Ou seja, as informações que têm que ser passadas ao consumidor, ela tem que estar de forma amigável e de fácil acesso na navegação do site para o consumidor. Só esse detalhezinho que eu acho importante, que é uma coisa que o pessoal pega bastante. Não, é importante. O Dr. Vinícius ele traz aqui umas considerações muito importantes. Nós estudamos esse tema, mas muitas vezes acabamos partindo por lados diferentes e temos informações diferentes. E aqui, infelizmente, nós não vamos ter o Dr. Alexandre, mas teremos dois estudiosos aqui que vão se complementar e talvez passar um número maior de informações para vocês também. Mas dando continuidade aqui, eu agradeço ao colega. Consumidor deve ser informado, ok, vamos para o próximo slide. Meios para apurar a identificação do consumidor como agente capaz. Bom, como eu já disse, isso é um dos problemas que nós temos enfrentado, né? Como é que nós vamos saber se nós estamos vendendo para uma pessoa que é maior de idade ou não? Existem algumas formas. A forma que eu vou passar para vocês nesse momento, que eu acredito que seja mais seguro, é a da identificação através da certificação digital. A certificação digital proporciona a nossa identidade dentro do mundo virtual. Uma vez com essa identidade, nós conseguimos não só nos identificar, como também trazemos a credibilidade
das outras empresas ou dos outros órgãos emissores da certificação digital que dão uma confiabilidade maior para a nossa pessoa. Eu vou falar de certificação e vocês vão entender bem o que acontece. Porque quando nós assinamos com a certificação digital, nós não estamos assinando sozinho. Nós estamos assinando também com outras entidades que trazem a sua assinatura junto com a nossa. Bom, essa é uma das formas de identificação. A outra forma é através de um cadastro. Então, a pessoa pode fazer um cadastro no site, colocando seus dados, só que aí nós temos uma falha. Como é que nós vamos garantir que aqueles dados são verídicos e que realmente a pessoa que diz ser é quem é? Uma das formas que nós podemos fazer é através de uma confirmação presencial. Feito o cadastro, depois a pessoa se dirige até um determinado local, se apresenta e se identifica com os documentos e confirma. Uma outra forma de confirmar também é através de, como é que eu vou dizer, usando a credibilidade de uma outra empresa, por exemplo, de um e-mail. Você faz um cadastro, mas logo no começo do cadastro você é impelido a colocar o seu e-mail, recebe um e-mail, ou seja, você já consegue estabelecer um vínculo, pelo menos você já tem um endereço de e-mail válido, e na pior das hipóteses seria uma das formas de você conseguir chegar até a pessoa. E a partir desse e-mail, você completa o seu cadastro e faz a compra. Muitos sites brasileiros utilizam essa metodologia. E uma outra forma, que também é muito utilizado, é o cadastro puro e simples. Só que depois você atrela o cadastro a um número de cartão de crédito. Logo, você está fazendo o quê? Ligando uma identificação virtual a uma pessoa real, que seria o portador do cartão. Porém, também não é seguro. Porque você pode colocar os dados de uma pessoa e o cartão de outra pessoa. Ou mesmo, pode também cair na possibilidade da fraude, com um cartão clonado ou com cartão feito, né, a partir de um gerador de números de cartão. Então, é uma outra metodologia muito fraca a ser utilizada dentro da identificação do comércio eletrônico. Isso tudo que eu digo justamente para você ver a capacidade do agente, para ver se ele pode ou não realizar aquele ato jurídico. Requisitos legais do website. Se as informações transmitidas pelo website são incompletas, incongruentes, contraditórias ou obscuras, prevalece a condição mais benéfica para o consumidor. Essa é uma interpretação feita a partir do CDC, no artigo 30 e 47. Por favor. Você quer fazer uma colocação? Bom, dando continuidade, então, características do produto ou serviço. São as características que devem ser informadas para os senhores que advogam para websites ou para os senhores que fazem compras. Podem identificar isso tanto a seu favor quanto a favor de seu cliente. Nós temos que ter essas informações como a qualidade, a quantidade, a composição, preço, garantia, prazo de validade, origem. São todos pontos que se explicam por si só. A qualidade, você tem que saber se o produto que está sendo apresentado ele vai atender às necessidades que você espera. Quanto à qualidade, à quantidade, ou seja, você tem um determinado produto, só que, vamos supor que você vai comprar um jogo de xícaras. Uma xícara só não dá para fazer um chá da tarde, né? Então você tem que ver se naquele jogo tem uma quantidade de 6 xícaras para chamar os amigos, para tomar um chazinho. Então essa informação deve estar contida no site. Não deve ser uma informação que o consumidor tenha. Ah, não, essa daqui está sendo vendida numa caixa, o consumidor já sabe que tem 6. Não, tem que estar descrito lá. São 6 xícaras, com 6 pires, ou seja, a forma como vem. A outra é a composição do que é feita a xícara, o preço unitário, o preço da caixa, garantia, prazos de validade, a origem também, se veio da China, se é uma porcelana inglesa. Ou seja, você tem que ter todas essas informações a respeito do produto. E outra coisa que é muito importante, são os riscos à saúde ou segurança dos produtos e serviços nele oferecidos à venda. Se o produto, porventura, sob alguma condição, apresentar algum risco de utilização, isso deve ser informado. Porque o consumidor não deve ser exposto a nenhum tipo de risco.
Vamos supor que um determinado produto, um remédio, por exemplo, ele tem uma substância instável, que se for deixado debaixo do sol a 40 graus, ele pode derreter ou pode perder as propriedades dele. E nós sabemos que a diferença do veneno para o remédio, muitas vezes, é só a quantidade, né? E, de acordo com esses fatores adversos, ele pode mudar a sua substância e pode ter um efeito diferente do pretendido. Logo, todas essas informações também devem constar para o consumidor. As informações devem ser corretas, precisas, ostensivas em português. Isso é uma coisa que foi muito discutida também no passado. Vinham muitos produtos do exterior e as pessoas simplesmente revendiam aqui dentro, como se todos nós falássemos inglês, ou chinês, ou alemão, ou qualquer que fosse a língua dela de origem. O problema é justamente esse, porque a informação mal prestada é a informação não prestada. Se a informação é prestada numa língua que a pessoa não entenda, é a mesma coisa que não tivesse informação. Logo, a lei foi muito sábia no momento que determinou que essas informações fossem prestadas em português. E que obrigou que essas informações também fossem prestadas de forma correta. Porque muitas vezes as pessoas cerceavam algumas informações. E no passado nós já tivemos casos, não tão recente, há cerca de 4, 5 anos atrás, de produtos que, por ausência de informações, acabaram prejudicando muitos consumidores. Isso daí, à época, ensejaram uma série de processos, que por uma questão ética não vou trazer os nomes, e depois, num segundo momento, a lei acabou positivando esse direito do consumidor e essa obrigação do fornecedor. Requisitos do website, nós temos aqui a hipótese das informações veiculadas do website não serem verdadeiras, verifica-se vício de fornecimento. O Código do Consumidor trata isso, o vício de fornecimento. Então, da mesma forma como se tivesse um produto que não chegou até as mãos do consumidor completo, ou como deveria ter vindo, digamos assim, a nossa caixa de xícaras, né? Se ela chegar, ao invés de chegar com a meia dúzia, chegar com 4 ou 5, ela tem um vício no produto. Se nós não prestarmos as informações, nós da mesma forma temos um vício nesse produto. A disparidade entre a realidade do produto ou do serviço e as indicações constantes da mensagem publicitária, nas formas dos artigos 18 e 20 do CDC. Configura-se vício de qualidade. Ou seja, as indicações que são veiculadas, seja no website, seja na televisão, seja num jornal, elas têm que estar refletindo exatamente o que nós temos no produto. Se o produto tiver alguma característica que foi omitida, ou na veiculação dessa propaganda, dessa publicidade, ela colocar alguma outra característica que não faz parte do produto, nós igualmente vamos ter o vício. Caso o website tenha um layout que dificulte o acesso a certas informações, deve-se considerar que estas não foram prestadas e o consumidor não se encontra vinculado a essas condições. Com base nisso, muitos websites acabaram investindo numa nova tecnologia, que é a tecnologia da acessibilidade. Hoje em dia, com a penetração das novas tecnologias, nós temos as mais diferentes pessoas utilizando. E muitas vezes, não raro, podemos encontrar pessoas com deficiências auditivas e, pasmem, às vezes até visuais. E nós temos recursos para que essas pessoas sejam informadas e consigam navegar. Alguns sites já trazem uma parte em áudio de algumas das condições. Então, assessorada por uma outra pessoa ou com alguns instrumentos, a pessoa pode também efetuar algumas compras. E para que ela tenha ciência de todas essas informações, ela não precisa ler, ela pode ouvir. Ou se ela não conseguir, se bem que aí as informações são visuais, no caso da surdez não teria maiores problemas. Mas o que eu quero dizer é que, não obstante a apresentação dessas informações que já são prestadas por alguns sites, eles estão investindo na tecnologia da acessibilidade, não só para atingir um público maior, mas para que se faça cumprir a lei do consumidor, o CDC. No seu artigo 46. Em caso de omissão de informações sobre riscos à saúde, isso é muito importante,
ou segurança do consumidor, e não sendo esses normais e previsíveis, em vista da natureza do uso, o produto ou serviço, o empresário titular do estabelecimento, veja bem, lembra que nós vamos direto contra o titular do estabelecimento e não direto contra o fornecedor, porque ele está ele está na linha de frente e ele vai ser a primeira pessoa a responder. E ele pode ser responsabilizado pelo fornecimento perigoso. Então, os fornecedores hoje também têm a sua responsabilidade dividida, que antes muitas vezes se discutia se era do fornecedor ou se era do fabricante. Mas hoje acabou-se essa polêmica. Se nós temos algum problema com qualquer que seja o produto que nós adquirimos, nós vamos direto à loja que nós adquirimos. Ele é responsável. Então, senhores, para os senhores que advogam para o fornecedor, para o revendedor, o dono do estabelecimento, é sempre bom passar uma orientação para que eles tomem cuidado com o produto que estão fornecendo, porque eles também são responsáveis. Então é importante, tanto na prestação das informações quanto na qualidade do produto. Eles não podem se eximir. Muitas vezes é muito mais fácil nós colocarmos os dois dentro do polo passivo, né, tanto o fornecedor quanto o fabricante. Outro dia eu estava conversando com um colega, falou assim, eu não tenho dor de cabeça contra isso, já que um fabricou e outro vendeu, coloca os dois, eles que se virem para ver de quem é a culpa, né? Mas a ideia é mais ou menos por aí, você vai sempre direto contra a pessoa que vendeu e residualmente contra o fornecedor, ou então pode também demandar contra os dois, mas é importante que vocês saibam que o dono do website, ou seja, a pessoa que é revendedora, ela é igualmente responsável pelos produtos que revende. Se o website é de comerciante, sua responsabilização verifica-se quando ausente a identificação do fabricante. Aí é até mais contundente, né? Porque nós sabemos que se não podemos identificar quem fabricou, quem vendeu é responsável. Isso está elencado lá no CDC, no artigo 13, no inciso 1º e 2º. E essa regra aplica-se para o descumprimento de informar o nome e endereço do fabricante nas ofertas por fornecimentos de produtos perigosos ou defeituosos. Principalmente para quem fornece, por exemplo, medicamentos, lógico, só os que podem ser vendidos sem receitas, porque os com receitas só na farmácia, né? Ou outros produtos, por exemplo, produtos químicos ou outros produtos que possam ser objetos de comércio. Princípios fundamentais do direito contratual por adesão no meio eletrônico. Bom, vamos colocar esses elementos que são próprios do direito dentro do meio eletrônico. A identificação. Para a validade plena de um contrato eletrônico, é imprescindível que as partes o celebrem e estejam devidamente identificadas, de maneira que o aceitante tenha certeza de quem é o proponente e este, por sua vez, tenha certeza de quem é o aceitante. Isso nós já falamos, vale tanto na questão do direito do consumidor, pura e simplesmente, quanto dentro do direito eletrônico. A identificação deve ser feita do proponente e também do aceitante. Como qualquer negócio jurídico, as partes devem ser identificadas de forma inequívoca e que não gerem dúvida. Eu agradeço a participação da professora Ana, infelizmente ela vai ter uma reunião, e eu agradeço a visita que muito gentilmente nos honra a essa mesa. Bom dia a todos, agradeço eu a honra de ter sido convidada a compor a mesa, o prazer de estar aqui com vocês, vendo sobre o tema da questão do consumidor, né, nesse mundo novo. E quero colocar que a Escola Superior de Advocacia já está com os cursos abertos, uma venda de cursos também online. E temos também um curso para especialização deste novo mundo, o direito das novas tecnologias. Vocês já podem se matricular àqueles que estão interessados neste novo direito, né? Um bom dia a todos e muito obrigada. Dr. Paulo, Dr. Vinícius, Dr. Alexandre e a todos vocês, um bom dia. Obrigado. Eu agradeço a professora Ana, eu sou até suspeito para falar da ESA, porque eu sou fã de carteirinha, já fiz muitos cursos lá e recomendo a todos. É uma maravilha, é uma escola muito gostosa e quem não conhece, eu convido a conhecer. Muito
Obrigado, professor. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, voltamos aqui ao mundo do consumidor no meio eletrônico. Outro requisito é a questão da autenticação. Esses pontos todos que nós estamos tratando aqui, depois, no segundo momento, na certificação eletrônica, nós vamos voltar a falar, só que mais pelo lado técnico. Aqui estamos abrangendo um pouco mais do lado jurídico. A autenticação deve contar com os meios que possibilitam conferir a integridade da manifestação de vontade das partes, que foi o que eu falei agora há pouco. Ou seja, autenticação. O que é autenticar? É você dizer que você é você mesmo. Uma forma mais rudimentar de fazer uma autenticação, que todos vocês conhecem, é aquela autenticação que nós fazemos quando ligamos para um banco, ou para uma operadora de telefone, para uma operadora de TV a cabo, que a pessoa... Eu até brinco, né? Eu digo que é o pessoal do gerúndio, né? E nós vamos estar levando o seu problema para alguém que vai poder estar resolvendo, ou seja, tudo indo-ando, né? Mas, nesse indo-ando, eles fazem algumas perguntas que, teoricamente, só nós temos a resposta. Ou seja, data do aniversário, local onde mora, nome da mãe. Eu digo que, teoricamente, porque essas informações elas podem transitar para outras pessoas. Mas qual que é a ideia? A ideia é que, com essas informações, ela consiga autenticar, ou seja, comprovar quem é a pessoa que está do outro lado. Essa é uma forma de autenticação. E aqui, no meio eletrônico, nós precisamos de uma forma mais robusta, uma forma mais firme de conseguir essa autenticação, justamente porque nós não conseguimos visualizar a pessoa que está do outro lado. Então, quem está do outro lado pode ser qualquer um. E até lembro aqui de uma charge, até peço desculpas de não ter a charge para mostrar para vocês, mas como é muito famosa, faço a referência, onde nós encontrávamos assim um computador com dois cachorrinhos, um digitando e falando para o outro. Aqui no mundo da internet é uma maravilha, ninguém sabe que nós somos cachorros. Mas a verdade é justamente essa, ninguém sabe quem está do outro lado do computador. E como é que nós vamos fazer negócios com pessoas que nós não sabemos, que nem sequer são capazes ou não? Bom, o recomendável é a utilização das assinaturas digitais para fim de proporcionar a inequívoca identificação. A assinatura nos traz isso. Verificação. Os contratos e demais registros eletrônicos que convalidaram a contratação deverão ficar armazenados em meio eletrônico, com fim de preservar provas para possibilitar a verificação futura diante de eventuais controvérsias. Bom, primeira coisa que eu preciso passar para vocês. Documento eletrônico. O que é um documento eletrônico? É um arquivo. Vocês já devem estar acostumados, por exemplo, com aqueles arquivos .doc, que encerram o quê? Nossas petições, nossos recibos, nossos contratos. Aquele arquivinho é um documento eletrônico. E o documento eletrônico ele pode ser assinado. Uma vez que ele é assinado, encerram-se todas essas informações, como se fossem envoltas num invólucro, que é o invólucro da assinatura digital, que qualquer modificação que aconteça nesses documentos quebra esse invólucro. Então, nós temos a possibilidade de saber se esse documento foi alterado ou não. Isso posto, eu tenho também que trazer outra coisa para vocês. O documento eletrônico, ele é sempre o original. Eu fiz um contrato e assinei esse contrato, esse é o original. Se por um acaso eu imprimir esse contrato, ele não vai ser mais original, o que estiver impresso. Então, com isso, nós já podemos estabelecer a primeira regra. Tudo que for impresso é cópia. Aí vocês me perguntam, mas esse arquivo eletrônico eu posso duplicar ele, né? Pode. Eu posso ter uma cópia dele no meu computador, posso ter uma cópia no pendrive, como posso ter também num disco virtual. Mas e aí, qual é o original? Todos. Todos são originais. Sabem por quê? A originalidade de um documento ela vai ser conferida pela autenticidade dos dados que estão contidos nele. E uma vez que nós encerramos esses dados todos, lembra que eu disse que nós colocamos uma forma de um invólucro? Então, essas informações que estão contidas dentro dele vão ser preservadas. Então, mesmo que eu duplique esse documento, ele vai ser fiel ao primeiro. Então, aí nós já temos um problema que é uma quebra de paradigma, né? Porque nós estamos acostumados a pedir uma certidão no fórum, no cartório, e quando fazemos uma cópia, autenticada ou não, ela é cópia, sempre. Ela não vai ser uma duplicidade do original.
Então, eu até entendo que às vezes é um pouco difícil para as pessoas entenderem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm de ter em mente que uma vez que nós temos um documento digital, ele não vai ser copiado, mas ele vai ser duplicado. Bom, é a mesma coisa, copiado e duplicado. Mas eu faço essa diferença justamente para nós quebrarmos esse paradigma da forma cartácea para o eletrônico. Então, nós temos um documento eletrônico que ele pode ser replicado por algumas vezes. Aí, uma palestra há um tempo atrás, eu estava falando sobre o processo eletrônico, aliás, amanhã eu vou falar de novo, convido todos a vir. Me surgiu uma pergunta, bom, mas então, no processo eletrônico, como nós vamos ter essa proteção toda, nós não vamos ter mais a restituição de autos. Eu falei, não, nós podemos ter. Porque todo meio eletrônico pode sofrer alguma adversidade que possa perder alguma coisa. E ninguém está imune. Ninguém, nem o tribunal. Apesar dele ter uma replicação, apesar dele ter um sistema de segurança muito grande, ele também não está imune. Mas eu falei que é muito mais fácil nós restituirmos os autos com os autos eletrônicos. Por quê? Porque quando nós copiamos aquele documento e armazenamos no nosso computador, nós não temos uma cópia. Nós temos o quê? Uma duplicata do original. Então, nós podemos fornecer de volta isso e com uma autenticidade muito grande. Então, continua tendo a restituição dos autos, só que nós conseguimos fazer isso de uma forma muito mais fácil e muito mais segura. Mas como hoje o dia não é de processo eletrônico, fecha esse parênteses e voltamos para o consumidor, com as escusas. Impedimento de rejeição. Isso daqui é uma repúdio que eu tinha falado. As partes não podem alegar invalidade do contrato, alegando simplesmente que esse foi celebrado por meio eletrônico. Isso acabou acontecendo em algumas instâncias aqui no nosso tribunal e no Tribunal de Minas Gerais também. Que as pessoas acabavam celebrando contratos no meio eletrônico e, por ser uma tecnologia nova, depois insatisfeitas ou com o serviço ou com o produto, quiseram alegar a invalidade, porque esse contrato não estava previsto em lei. Mas a própria lei prevê que nós podemos formar outros contratos que não são típicos. Nós sabemos disso. Então, já essa brecha permite o contrato eletrônico. E outra, no fundo, doutores, nós sabemos que o que importa no contrato é o quê? É o objeto do contrato, a identificação das partes e a manifestação da vontade. Lógico, preenchido o agente capaz, a possibilidade jurídica, aqueles outros elementos que eu já coloquei. Mas o que eu quero dizer é que o que importa para nós no contrato é o conteúdo dele e não a forma. Nós temos o quê? A manifestação de vontade das pessoas. Se duas pessoas querem acordar e fazem um contrato, a forma como eles consolidam isso pode ser de muitas formas. Temos a forma, inclusive, verbal. Nós temos, por exemplo, o comodato, o mútuo, que pode ser feito por forma verbal. O contrato de trabalho pode ser feito por forma verbal. Lógico que não é aconselhável, né? Mas pode ser feito. É admitido. Se nós temos contratos que podem ser feitos de forma verbal, podem ser feitos de forma escrita, e por que nós não podemos fazê-los de forma eletrônica? E quando eu digo forma eletrônica, senhores, qualquer meio de mídia é válido. Se nós, por exemplo, pegarmos um gravador eletrônico e ditarmos um contrato de cabeça ou por leitura, nós temos as condições de estabelecer, porque nós temos o quê? Todos os elementos do contrato. Então, com esses elementos, nós conseguimos o quê? Atingir o fim que nós pretendemos, que é o objeto jurídico. Se nós conseguirmos isso, por que a invalidade do contrato? Privacidade. A contratação eletrônica deve sempre preservar a privacidade dos dados dos contratantes, bem como das próprias condições contratuais. Bom, isso daqui eu até trago a lume aqui um estudo que eu tenho realizado há um bom tempo, acerca dos contratos conexos ou contratos coligados, e trago isso para salpicar um pouquinho dentro do contrato consumidor, que é interessante. Privacidade. Quando nós estabelecemos um contrato com uma pessoa, nós estamos fazendo um negócio com uma determinada pessoa, e não com o resto do mundo. Ou seja, o resto do mundo só vai precisar ter conhecimento desse contrato se for necessário. Se o contrato ele se iniciar, for cumprido e for finalizado sem maiores problemas, ele vai ser finito dentro de uma forma privativa. Ele vai perder a sua privacidade só se o contrato
tiver de ser apreciado por uma terceira parte. Eu digo terceira parte porque essa terceira parte ela pode se desdobrar, pelo menos, em duas formas diferentes. A forma do judiciário e as formas das soluções alternativas de conflito, que se dividem entre a automediação, a mediação, a arbitragem, que inclusive vai ser tema na sexta-feira, se vocês quiserem também ouvir um pouco mais. Na sexta-feira nós vamos tratar das formas alternativas de contrato. Então, é interessante isso, porque dentro dos meus estudos eu vi muitos juristas apontando que por que nós vamos ter nossas questões resolvidas por uma pessoa que talvez não esteja preparada para resolvê-las, que muitas vezes é o juiz. O modelo do judiciário que nós temos aqui no Brasil acaba englobando muitas matérias dentro de uma pessoa só. E o juiz, muitas vezes, não consegue ter conhecimento de todas as áreas que ele tem que atuar. Ainda mais quando nós nos deparamos com varas no interior do Estado, onde temos 1 ou 2 juízes que cuidam de tudo. E muitas vezes os senhores estão tratando de contratos com seus clientes que excedem aos milhões de reais. E digamos que, sem demérito nenhum, que conste, para um funcionário do Estado, tratar um contrato vultuoso desse, onde os interesses são muito maiores do que o interesse, digamos assim, público, porque o juiz está investido no mundo público e a ideia dele é manter a ordem e manter a equidade entre os concidadãos ou os jurisdicionados, talvez ele não tenha nem o conhecimento de causa e nem a propriedade para resolver isso. Por isso que muitas vezes os contratos já trazem no seu próprio bojo uma forma de solucioná-los. Aliás, isso daí é uma parte muito moderna dos contratos, que acho que muitos dos senhores já devam estar acostumados, mas é a solução ou a previsão de solução de conflitos dentro dos próprios contratos. E isso pode acontecer também dentro do contrato do consumidor. Ou seja, vamos prestar um determinado serviço. Se esse serviço atrasar um determinado tempo, então vai sofrer uma defasagem no pagamento. Se ele não for cumprido, ou seja, você já traz mecanismos de solução de conflito dentro do próprio contrato que podem ser exercidos na execução do contrato. São formas novas de cláusulas contratuais que caem diretamente dentro do contrato no meio eletrônico. E também dentro do contrato do meio eletrônico do consumidor. Se vocês tiverem tempo e interesse, muitos de vocês encontrarão dentro desses contratos de escrow, né, que é o contrato de aceite, algumas dessas cláusulas. Aí até convido aos senhores a entrar numa grande loja, normalmente tem um texto mais bem elaborado, simula uma compra e antes de finalizar, dê uma lida no contrato. Eu falo isso, mas também com um certo resguardo, porque até hoje não conheço ninguém que para ler o contrato antes de dar um ok, né? Apareceu lá, o contrato, ok. Bom, também nós sabemos que não dá para alterar nada, é um contrato de adesão. Aí vem aquela história, mas e as ressalvas, e os considerandos, podemos fazer isso? Isso daí é uma outra coisa boa para anotar, podemos fazer sim. Porque os contratos de adesão, eles comportam o quê? As ressalvas e os considerandos. Se tem uma determinada cláusula que você não está muito afeito, você pode fazer uma ressalva para que no momento futuro, se essa cláusula lhe for desfavorável, você possa argumentar isso em juízo. E como é que você faz isso? Dá para replicar no contrato? Não. Por quê? A única coisa que vocês podem fazer é clicar no OK. Mas você pode fazer a posteriori através do e-mail. Venho por meio desta informar que, mediante o contrato assinado com Vossa Senhoria, tenho as seguintes ressalvas. Item tal, minha ressalva é essa, tal. Colocou, comunicou, pronto, vocês já estão resguardados. É uma maneira, é um mecanismo que vocês podem usar. Nós não estamos tão reféns assim das grandes lojas. Nós temos uma certa margem. Isso não obstante a questão das cláusulas nulas de pleno direito, né? De pleno direito, que são aquelas que são contrárias ao consumidor e que muitas vezes aparecem nos contratos e são até às vezes executadas e pela desinformação acabam se tornando válidas e acabam sendo efetivadas dentro do judiciário quando o consumidor não é bem assistido. Elementos indispensáveis para a comprovação da manifestação de vontade no meio eletrônico.
Permitir livre inserção de dados ou fatos que deseje registrar no ato da contratação. Acabei de dizer isso e já dei os meios. Se nós não conseguirmos fazer isso através de um canal, porque muitos sites têm esse canal, Fale Conosco, Atendimento ao Consumidor, e traz-se o quê? A possibilidade de você informar que no contrato que você fechou você tem alguma ressalva. Se não fizer isso, pode ser feito pelo e-mail. Ou seja, não importa o canal, o que importa é que você informe o fornecedor ou o comerciante desses pontos que você não está concorde. Vamos já. Permitir a identificação das partes intervenientes da forma inequívoca a partir de sinais particulares. Ou seja, voltamos na questão do cadastro, de forma que você consiga garantir que a parte é realmente quem diz ser. Isso é importante para os dois lados, não só para o consumidor, como também para o fornecedor. Quando nós entramos num website, é importante nós nos atermos a algumas informações. São elas: se existe o CGC da empresa, se existe o endereço físico da empresa, se existe um telefone para contato. Ou seja, são todas informações que nós necessitamos para nos resguardar, que no futuro, se for necessário, nós podemos ou temos como ir atrás de alguém. São essas informações básicas. Muitas vezes também é interessante o quê? Dá uma ligada. Você liga e pergunta, olha, realmente é aí a loja, quais são as condições? Ou numa primeira vez vai até a loja. Uma outra forma também é consultar alguns outros sites especializados. Então, o que eu quero dizer é que, igualmente, para ambas as partes, nós precisamos ter uma identificação e uma forma de acessar. Da mesma forma que o fornecedor ou o vendedor, o comerciante, ele precisa ter uma forma de chegar até você, nós também precisamos ter. É uma via de mão dupla. Não permitir que a vontade das partes seja alterada sem deixar vestígios, assim como ocorre no papel. Isso daí é uma inovação que nós temos com as novas tecnologias, e ela vem justamente nesse ponto. Porque no papel, digamos que nós assinávamos um contrato, mas se ficasse um espaço, de repente podia surgir uma outra linha. Agora, isso no contrato eletrônico não existe, porque, como eu falei, uma vez que assinou, não é possível mudar. Então, o contrato eletrônico, os contratos no meios eletrônicos ou por novas tecnologias são mais seguros. E toda a modificação que é feita em um contrato, no próprio Word, quando nós pegamos um determinado arquivo que um colega manda, nós fazemos a alteração, é fácil de verificar essas alterações. Primeiro, ele vai te mostrar que a data da alteração mudou, o tamanho do arquivo mudou, a quantidade de palavras lá dentro, ele tem um contador de palavras, também mudou. Então, você tem como identificar esses elementos. Ou seja, no meio eletrônico, você identifica facilmente, ou você consegue identificar esses vestígios que são deixados pela alteração deste documento. Contratação via documentos eletrônicos, inovações tecnológicas. Aqui nós vamos trazer aqui alguns detalhes que talvez os senhores já conheçam, mas vamos aprofundar um pouco mais. Certificação digital. A identificação emitida por autoridade certificadora garante, mediante uso de tecnologia de chaves públicas e privadas, a autenticidade de emissores e destinatários dos documentos digitais, assim como a entidade e inviolabilidade. Frase bonita, mas vai ficar melhor se eu explicar. Apesar de eu vou aprofundar amanhã nesse tema, eu vou dar uma pincelada aqui para que vocês tenham conhecimento. Como é que funciona a assinatura digital? A medida provisória 2200, que foi editada em 2001 e depois reeditada 2 vezes, criou a ICP Brasil. Logo depois veio a emenda constitucional número 32, que, dentre outras disposições, convalidou todas as medidas provisórias até então. Dentre outras coisas, ela diz que todas as medidas provisórias editadas até então serão reeditadas automaticamente até a apreciação do Congresso. Em outras palavras, transformou isso em lei. ICP, o que é? É infraestrutura de chaves públicas. É um conglomerado de computadores, de softwares e de metodologias e métodos. Isso daí vai prover um arquivo que é chamado de certificação digital. A ICP Brasil foi criada por lei, ela é ligada à Presidência da República, à Casa Civil, ela é gerida por um comitê gestor e existe em um local físico. Esse local físico, ele emitiu uma certificação digital, que é um arquivo digital,
E a partir desse certificado, ele emitiu para outras autoridades certificadoras. O que seriam autoridades certificadoras? Seriam empresas com uma estrutura muito parecida, ou seja, computadores, software e métodos, os quais recebem essa certificação digital, que é um arquivo digital, e a partir desse certificado e com um software próprio, conseguem emitir novas certificações digitais, que essa primeira acompanha. Então, o que acontece? Nós formamos uma cadeia de certificações digitais. Nós temos a primeira, que foi criada por força de lei, depois foi distribuída para outras empresas, a Presidência da República, a Serasa, CertSign, Banco do Brasil, nossa Caixa, que por sua vez também distribuíram para outras. Por exemplo, no caso da CertSign, emitiu uma certificação para a OAB, que hoje emite certificações para nós, advogados. Amanhã eu vou falar um pouco mais demoradamente sobre isso. E com essa infraestrutura, nós temos o quê? Uma confiabilidade na identificação. Porque quando nós assinamos, nós não estamos colocando só a nossa assinatura, nós colocamos toda essa cadeia, essa hierarquia. Por exemplo, quando eu uso a minha assinatura da OAB, vai a minha assinatura, vai da OAB, vai da CertSign e vai também da ICP Brasil, que é a assinatura raiz. Então, a pessoa que aceita um contrato com a minha assinatura, ela não confia só em mim. Ela confia nessas entidades todas. E isso daí nos possibilita o quê? Contratar e confiar em pessoas que nós nunca vimos. Por quê? Nós não estamos confiando na pessoa, mas nós estamos confiando nas entidades que emprestam a credibilidade para ela. E aqui continua, a entidade certificadora é uma pessoa jurídica apta a expedir o certificado digital e oferecer ou facilitar serviços de registro e datação, transmissão e recepção de documentos eletrônicos. O uso da certificação eletrônica é justamente nesse sentido. Ela proporciona a você colocar o quê? Uma data, de uma forma inequívoca, que você tem inclusive validade legal para provar que aquela assinatura foi colocada naquele documento naquela data, e que aquela assinatura é de quem diz que é. Mais uma. Assinatura digital, conceitos de criptografia e certificação digital. Vamos lá. Criptografia simétrica, duas chaves idênticas. Alguém já ouviu falar em criptografia? Bom, criptografia vem do grego criptos. Empedrar, criptografar significa dar uma força do sentido que você não consegue violar o que está protegido. Então, a criptografia serve para proteger uma informação. Criptografia por chaves simétricas. Como é que funciona isso? Bom, primeiro, criptografia é a arte de você encerrar informações que outros não entendam, a não ser que sejam destinatários ou que tenham a chave. Então, nós temos uma determinada informação aqui, que pode ser um texto, temos o processo de criptografia, e depois que ele passa por o processo de criptografia, ele te devolve uma outra informação que, teoricamente, você não entende. Aí você tem um processo inverso. Você vai pegar essa mensagem criptografada, passa por esse processo que você vai ter uma chave e volta de uma maneira entendível. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Alguém aí já ouviu falar na língua do P? Pé deu, pé faz, pé fui. Bom, a língua do P funciona mais ou menos o seguinte. Era uma brincadeira de criança, alguns já devem ter conhecido. Você pegava uma determinada frase e colocava a letra P na frente de cada sílaba ou de cada palavra. Então, a nossa chave é o P. Porque, assim, pé fui, pé foi... Desculpe, eu não tenho tanta fluência na língua do P, né, como vocês puderam ver. Mas a ideia é justamente essa. O que eu fiz? Peguei uma frase, coloquei o P na frente de tudo e tive uma frase nova. Teoricamente, só quem sabe que isso é a língua do P e que fazendo o processo inverso, ou seja, retirando o P, vai ter uma informação inteligível, vai ter acesso à informação. Só que aí nós temos um problema. Qual é? O problema da chave. Porque eu tenho que mandar a mensagem criptografada e preciso mandar a chave. Aí nós temos um problema, porque a chave também tem que ser conhecida. Aí adotou-se aqui dentro do Brasil o padrão X509. Não vou entrar mais em detalhes também, porque não é o caso. Mas o padrão X509 para criptografia nos traz a criptografia assimétrica, onde nós utilizamos duas chaves e não uma. Uma chave que é minha e outra chave que é do destinatário. Então, como é que nós vamos trabalhar com a criptografia? Eu vou pegar essas duas chaves,
vou pegar a minha mensagem e, através de um processo, com essas duas chaves inseridas, eu vou obter uma nova mensagem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte: a minha chave, só eu tenho conhecimento de como acessá-la. Ou seja, só eu tenho a senha ou a identificação para poder acessá-la e para poder fazer com que ela funcione. Como eu falei, são duas chaves. Toda certificação tem a chave pública e a chave privada. Aqui, no caso, eu estou falando da minha chave privada. Só que para eu enviar uma mensagem, eu preciso da chave da outra pessoa. Como a chave da outra pessoa privada só ela tem acesso, eu vou precisar da chave pública dela. Então, a pessoa me envia a chave pública e eu, com essas duas chaves, criptografo. Então, essa mensagem que resultou desse processo só poderá ser aberta por duas pessoas ao redor da face da Terra. E eu digo isso porque a criptografia que nós usamos aqui no padrão brasileiro é de 1024 bits. E ela é virtualmente inquebrável. Um banqueiro famoso que foi investigado pela Polícia Federal, que eu não vou citar o nome, mas acredito que talvez todos saibam, dificultou muito o trabalho da Polícia Federal justamente pelo uso da criptografia com chave de 1024. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos não é permitido o uso. Até é permitido, mas para transação legal não. Eles usam uma chave de 40 bits, porque eles não querem ter informações que sejam virtualmente inquebráveis. Lá, lógico que a política é diferente, a legislação é diferente, e como também não é o tema, não vou me aprofundar muito aqui, porque senão vamos ficar aqui até 4 horas da tarde, e com certeza vocês vão fazer como fizeram lá com George Bush, vão me jogar um sapato. E como eu estou próximo aqui, é perigoso acertar. Bom, mas vamos embora. Características da criptografia assimétrica. Autentica o documento e é capaz de gerar consequências jurídicas. Por quê? Porque ela foi criada por lei. Por quê? Eu já disse que ela tem um não repúdio. Assinou, dançou. Então, você tem consequências jurídicas. Se você firmar um contrato e assinar, você não tem como dizer que não foi você que assinou. Não tem como se eximir dessas obrigações dela emanada. Ela não pode ser falsificada. Os senhores já viram, ou talvez já possuem, aqueles cartões de banco com chip. E eu acredito que vocês já devam ter notado que o limite é maior, que muitas vezes ele não emite um comprovante, ou quando você assina, a pessoa não te pede um documento de identificação civil. Por que disso? Porque aquele chip que tem no cartão de plástico, ele é um chip, é uma mídia especial, é uma mídia de segurança. Essa mídia ela comporta um arquivo especial, que é o arquivo da certificação digital. E ele tem uma particularidade. Uma vez que você coloca esse arquivo nesse chip, ele não pode ser retirado. É diferente, por exemplo, daqueles cartões de tarja magnética. Aquela tarja magnética ela tem o quê? Uma informação. Ela tem lá um conjunto de caracteres que vai identificar um cartão. Então, ele pode ser copiado. Então, muitas vezes, as pessoas entregam o cartão num posto de gasolina ou em outro lugar, a pessoa vai até um outro lugar e, com uma máquina conhecida como chupa-cabra, extrai esses dados e clona o seu cartão. Isso não acontece com o cartão com a certificação digital. Por isso que ele tem uma segurança muito maior. E por falar nisso, muitas vezes eu me pego pensando, as pessoas não têm medo de entregar o seu cartão num restaurante ou num posto de gasolina, onde a pessoa vai efetuar a transação fora do campo de visão. Mas tem medo de passar o seu cartão na internet, que reputo, dependendo, considerando o local onde está e alguns detalhes, é muito mais seguro do que pagar a gasolina que o senhor acabou de colocar no tanque com o cartão. Então, eu volto a dizer, é uma quebra de paradigmas. Nós precisamos nos adaptar a essas novas tecnologias e para que nós tenhamos uma boa adaptação, nós precisamos conhecê-las. Precisamos aprender como usa e como são os seus pontos fracos. E, aliás, vocês já deram um primeiro grande passo, que é estarem aqui. Eu, humildemente, espero passar algumas informações. Mas, dando prosseguimento, equipamentos utilizados para uso da assinatura eletrônica. O primeiro é o token. O token ele é muito parecido com o pendrive. Qual que é a diferença dele para o pendrive? A diferença é que ele é uma mídia especial, uma mídia de segurança. E tal como o cartão, ele permite só a gravação e não permite a extração, do certificado digital. Ele tem vantagens e desvantagens.
Eu acredito que tem, às vezes, até mais vantagens, porque o problema é o seguinte: o certificado que está armazenado aí, ele pode ser acessível por qualquer porta USB, e hoje em dia qualquer computador comporta uma porta USB, que é diferente, por exemplo, do cartão, que tem um chip. O cartão talvez seja mais fácil para nós transportarmos, que coloca na carteira e leva para cima e para baixo, porém tem um outro calcanhar de Aquiles, que nós vamos precisar de um leitor. Ele traz uma fotografia aqui, mas eu tenho um, eu vou mostrar para vocês. Desculpe o improviso, mas... Bom, é isso daqui, ó. Isso daqui é um leitor de cartão. É muito parecido também com as máquinas que nós encontramos do cartão de crédito. E esse daqui eu uso com a carteira nova da OAB. Para os que não conhecem, é essa carteira aqui. Ela, além de um layout novo, ela tem um chip. E esse chip é onde está encerrado esse arquivo que tem a certificação digital. Caso os senhores ainda não tenham, convido todos a adquirirem essa nova carteira por um preço módico, que peço desculpas que eu não tenho essa informação, mas isso no primeiro andar lá na recepção. 38? Muito obrigado. O bom de fazer as coisas ao vivo é que sempre eu tenho uma ajuda. Muito obrigado, colega. Então, por R$ 38,00 conseguem adquirir essa carteira, e depois no próprio site da Ordem tem o caminho para ir para a OAB Federal, onde pode-se adquirir o arquivo que vai aqui dentro, que é a certificação eletrônica. Então, uma vez com essa leitora e com essa certificação, coloca aqui, espetou aqui na USB, e você tem condições de ler o arquivo que está aqui dentro. E com isso você pode utilizar a assinatura digital. Mas para poder acessar esse arquivo, você também tem uma senha, ou uma outra forma de autenticação. Ela pode ser uma senha, pode ser uma leitura de impressão digital, pode ser uma leitura de íris ou outras coisas. Essa senha que é colocada não é assinatura digital, ela é apenas a chave para acessar. Aqui ó, nós temos um outro tipo de leitora, que é um leitor chamado PCMCIA, que é muito parecido com um cartão de crédito, espeta dentro do computador, e ele permite que encaixe também o cartão. Essa daqui é a leitora, é um modelo ligeiramente diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Certificação digital, exemplos de usos. Dentre outros usos, nós podemos fazer a assinatura de documentos, qualquer tipo de documento ou arquivo pode ser assinado eletronicamente. Quando eu digo qualquer tipo, é interessante frisar que nós podemos assinar documentos no formato PDF, no formato DOC, no formato JPEG, que seriam o quê? Imagens, ou PNG, para quem conhece mais. Podemos também assinar arquivos de áudio e de vídeo. E por que eu digo isso? Porque quando nós transmitimos alguns arquivos para o processo eletrônico, por exemplo, nós podemos fazer uso de fotografias e outras coisas. Mesmo para a contratação, quando nós vamos contratar com uma pessoa e utilizar o contrato eletrônico, nós podemos colocar anexos que sejam diferentes do documento escrito. Então, vamos supor que nós vamos fazer uma proposta de venda de uma casa, ou um contrato de compra e venda, que seria um contrato de compra e venda. Nós queremos anexar, por exemplo, fotos do imóvel. Podemos anexar e podemos assinar essas fotos também, que vão ter a mesma validade. O que eu quero dizer é que qualquer documento eletrônico ele pode ser assinado e pode ser criptografado, junto com a chave e a certificação eletrônica. Autenticação de usuário remoto. Isso daí é uma outra utilização que também pode ser feita. Por exemplo, nós vamos até um determinado site, vamos fazer uma compra. Normalmente nós precisamos nos identificar. Nós nos identificamos de que forma? Utilizando uma senha. Nós fazemos um cadastro e depois, quando voltamos lá, colocamos lá o nosso nome de usuário ou nosso e-mail e colocamos uma senha. Com essa senha nós temos acesso aos sistemas para realizar novas compras ou para acompanhar compras. Ao invés de nós usarmos essa senha, nós podemos usar a certificação digital. Isso já é uma tecnologia que existe e está sendo usada. O STJ utiliza esse tipo de identificação. Quando nós entramos no STJ para acessar alguns documentos, ele pede para fazer uma identificação que nós não usamos usuário e senha. Nós colocamos a certificação digital, ele lê o arquivo, acessa o arquivo, nos identifica e dá acesso ao sistema.
Isso pode ser utilizado também para as empresas. Para os senhores que advogam para fornecedores e para sites de internet, deixo até a recomendação. A tecnologia existe, dá uma confiabilidade muito maior e quebra também um outro encargo que as pessoas acabam tendo, que é de manter alguns dados sensíveis dos consumidores. Muitas empresas utilizam esses dados apenas no momento da compra e depois descartam. Agora tem outras que mantêm, que muitas vezes não é uma boa prática também, porque todo mundo está sujeito ao vazamento de informações. Inclusive, nos Estados Unidos, se não me engano, em Massachusetts, tem o Digital Act, que, dentre outras coisas, ele diz que todas as informações contidas nos sites, elas devem obrigatoriamente serem criptografadas. Infelizmente, não é uma prática na grande maioria das empresas aqui. Muitas vezes por desconhecimento legal ou técnico, e outras vezes, eu não acredito que seja por impedimento financeiro, porque a questão financeira é muito... não é um preço tão vultuoso para ter essa tecnologia. Mas o que eu digo que é interessante é que existe já lei, não aqui, mas nos Estados Unidos, para que esses dados sejam criptografados. Porque se ocorrer algum vazamento de dados, eles não vão ser aproveitados. Pré-requisitos para a aquisição da certificação digital. Nossa. Deverá ser adquirido um certificado digital de qualquer identidade que seja credenciada à ICP Brasil. Como eu disse, a ICP Brasil ela distribuiu algumas certificações digitais para outras empresas para que essas pudessem fornecer. Então, para ter validade jurídica, nós precisamos procurar uma autoridade certificadora que esteja debaixo da hierarquia da ICP Brasil. Dentre elas temos a OAB, StepSign, Serasa, Caixa Econômica Federal. Adiante. Legislação brasileira aplicável. Como eu já disse, a MP 2200/2, Código Civil 219, reportar-se-ão verdadeiros todos os fatos até que se provem inverídicos. Isso daí, inclusive, está na lei, na 11.419, que é do processo eletrônico, que traz isso no artigo 10, inciso 3º, se não me engano. Projeto de lei que está tramitando, o 7.316, também trata desse assunto, 2001. Eu peço desculpas se eu estou indo um pouco mais rápido, é que eu quero passar as informações para vocês, mas qualquer coisa, se estiver rápido demais, levanta a mão aqui. Bom, aqui ele tem o artigo 10 que eu falei, aqui, considerar seus documentos públicos ou particulares para todos os fins legais, documentos, se trata da medida provisória. Ele traz aqui, ele faz na medida provisória, porque a medida provisória ela institui a ICP, e aqui ele faz a referência aos documentos eletrônicos. Tá? Parágrafo 1º, declarações constantes na forma eletrônica produzidos e a utilização presume-se verdadeiros em relação aos signatários na forma do artigo 131, que agora hoje é o 219, porque esse daqui é o Código Bevilacqua, né? Então o código atualmente é o artigo 219. Parágrafo 2º disposto na medida, tal. Parágrafo 2º é o seguinte, ele diz que você pode usar outras certificações digitais que não as que estejam debaixo da ICP Brasil, desde que sejam aceitas por ambas as partes ou oponível a quem de direito. Validade jurídica dos documentos eletrônicos. Presunção, que nós estamos falando, a mesma coisa, certificação da ICP. A MP também aqui repete, não obsta a utilização, que eu acabei de falar. Vamos adiante. Validade jurídica, aqui repete mais uma vez. Validade jurídica, aqui é a questão do juiz, que é o livre convencimento do juiz. Então, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos. Porque nós lembramos que o juiz tem a livre formação do seu convencimento. Então, todos os meios de provas legalmente admitidos podem ser colocados dentro do processo, inclusive o documento eletrônico, porque o documento eletrônico também é meio de prova. Conteúdo do site veicula a publicidade e oferta? Sim, ele veicula. O que você colocou no site, ele tem que ser cumprido. A política da privacidade dos termos de uso do website integra um contrato? Também entrega. Porque o que acontece? Você tem uma série de subcontratos dentro do site. Você tem tanto o contrato principal, que vai estar te obrigando, devido à aquisição de um determinado produto ou serviço, como também
a questão da política do site, porque a política do site vai dizer uma série de coisas, inclusive como vai guardar os seus dados, como vai utilizar seus dados, porque seus dados que estão sendo inseridos naquele momento são únicos e exclusivamente para efetuar a compra. Se esses dados forem utilizados por uma maneira diversa desta, ela já está ferindo tanto a sua cessão desses dados, como muitas vezes a própria política do site. Então é importante também dar uma olhada na política para ver como serão tratados os seus dados. Desde caracterizada a relação de consumo, tanto a política de privacidade quanto os termos de uso integrarão um contrato. Então o que acontece? É importante isso porque muitas vezes nós temos sites que oferecem produtos e serviços de forma gratuita. A gratuidade ela não afasta a relação de consumo. Quando os senhores vão até Starbucks e usam a internet, ela é gratuita, mas para quem está tomando cafezinho, né? Então você está tendo um pagamento indireto. Existem aí algumas posições díspares, né? Inclusive da Cláudia Lima Marques, mas o que tem se pacificado na jurisprudência ultimamente é que mesmo os serviços oferecidos a títulos gratuitos, com propaganda ostensiva ou não, caracterizam se caracterizarem a relação de consumo, geram obrigação. Por exteriores, modificações unilaterais nesses instrumentos não produzirão efeitos em relação a contratos celebrados. Muitas vezes os sites alteram as políticas de privacidade e alteram algumas condições. Mas o que acontece? O momento que é celebrado o contrato, é fechado as cláusulas e é aquele contrato que vai reger para ambas as partes. Então, as posteriores alterações só valerão para novas contratações ou para novos negócios jurídicos que foram gerados a partir daquele momento. Contratos eletrônicos devem ser considerados como os contratos celebrados entre ausentes? Bom, é importante fazer uma definição rápida, o que seria contratos entre ausentes e presentes. Acredito que a maioria saiba, mas para os poucos que não se lembrarem, contrato entre presentes. O que é considerado contrato entre presentes? É quando você tem uma... me faltou a palavra. Você tem uma imediatidade. Ou seja, as partes estão em contatos imediatos. Tem uma, instantâneo, isso, melhor dizendo. É um contrato instantâneo. Como acontece isso? Quando uma pessoa está na frente da outra, ela sabe e está vendo. Ou seja, as duas estão em contato direto. Só que isso também pode acontecer por meio eletrônico. O que é um contrato entre presentes? Por exemplo, um contrato que é realizado pelo telemarketing. A pessoa ligou, você está em contato direto. Ela está te fazendo a oferta e você tem condições de aceitar ou não naquele momento. Então, isso é o contrato entre presentes. Por exemplo, se você faz um contrato com um web chat, isso é um contrato eletrônico também, porque você está em interação direta. Agora, o que seria um contrato entre ausentes? Vou trazer a forma clássica e a forma eletrônica. Contrato entre ausentes é quando você recebe um catálogo em casa, você faz a seleção dos produtos que quer, preenche um determinado panfleto e envia para o fornecedor. O que acontece? Você não tem uma imediatidade, você não tem um encontro instantâneo. Porque o momento que você está fazendo o pedido é diferente do que ele está recebendo. E isso também existe no meio eletrônico. Por exemplo, quando você faz um pedido por e-mail. Quando você fez o pedido por e-mail, você manifestou a sua vontade em um determinado momento e essa sua vontade só foi tomada pelo destinatário no momento a posteriori. Ou seja, você não tem uma instantaneidade. Então, isso é a diferença entre contrato entre ausentes e a contrato entre presentes. E aqui no caso é celebrado o quê? Entre ausentes ou presentes? Depende da maneira, da via que você está usando para contratar. Se você, por exemplo, vai num determinado site, numa livraria, escolhe um livro, coloca lá, quero 1, 2, 3 livros, coloca o teu cartão, fechou todo lá. Isso é um quê? Um contrato entre ausentes ou presentes? Aí depende. Se esse contrato for, pega todas essas informações desse contrato para ser processado a posteriori, ou seja, pegou todos esses contratos, aí ele vai para a operadora de cartão para conseguir a aprovação, para depois voltar e confirmar para você, isso é um contrato entre ausentes. Agora, se você for no mesmo site, entrar lá no website, falar, quero um livro tal, tem. Quanto custa? R$50, ok, eu quero. Ah, tá, me passa o cartão de crédito, está comprado, vou mandar entregar na tua casa. Contrato entre presentes, ok? Revisão do conceito clássico. Não deve se atrelar ao aspecto presencial, mas instantaneidade
não na forma pela qual as partes manifestam as vontades, independente da distância entre elas. Foi o que eu disse. Tanto faz a pessoa estar na outra esquina quanto está do outro lado do mundo. Se ele tiver, naquele mesmo momento, contato com você, contrato entre presentes, não importa a distância. Local e formação dos contratos. Isso daí é uma outra questão que pega também muito, porque muitas vezes nós compramos em sites que não estão sediados aqui no Brasil, e aí, o que vale? Nossa lei de lá, como é que nós fazemos? Websites estrangeiros que atuam no Brasil estão sujeitos à legislação brasileira quando for caracterizada a relação de consumo. Ou seja, o ato jurídico foi praticado aonde? Aqui. Então, é sobre a égide das leis brasileiras que nós deveremos nos pautar para desenrolar qualquer questão que origine desse negócio jurídico. Então, comprou na Amazon Books, desculpe até citar, mas como é conhecida, é uma livraria americana, se ela entregar o produto vier com defeito, o que vai ser aplicado é a lei brasileira. O único problema é o quê? É fazer valer lá, né? Porque aí você vai ter que mandar uma rogatória e tal. Existem casos, até o professor ateniense me mandou ontem, um caso concreto, exatamente, um caso concreto, que inclusive ele foi parte, que foi uma questão da Google, se não me engano, do Orkut ou alguma coisa assim. A questão era a seguinte, que eles entraram com um processo contra a Google Brasil. E a Google Brasil falou, olha, eu não sou responsável por isso, eu não sou parte. Porque quem gerencia o Orkut não é a Google Brasil, quem gerencia onde está instalado é a Google Inc., que tem sede nos Estados Unidos. Então, a parte legítima é lá e não aqui. Mas isso daí foi derrubado pelo tribunal, porque entende-se que as empresas que têm representação aqui dentro do Brasil são responsáveis pelos produtos, mesmo que armazenado fora do território nacional. E a Google Brasil foi responsabilizada e responde pelo Orkut, que está sediado lá nos Estados Unidos. Aí a questão das redes sociais, que são regulamentadas pela Relação de Consumo do Brasil. Já trouxe aqui um caso concreto. Depois, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar esse acórdão para vocês estudarem um pouco mais. Uma questão do caso concreto também, da relação de consumo, é aqui no Facebook, onde você encontra, por exemplo, uma propaganda. Tá certo, o Facebook é barato, é gratuito, ninguém paga para entrar nele, nem para navegar. Porém, você caracteriza a relação de consumo porque você tem anunciantes lá. E essa é uma tela que nós trazemos, por exemplo, do BlackBerry. Longe de nós queremos fazer uma propaganda aqui, mas vejam como uma propaganda extensiva. Então, se ele está oferecendo algum produto, caracteriza-se a relação de consumo. Da mesma forma que o Orkut, da mesma forma que o Facebook faz, eles são responsáveis e a lei é aplicável à lei brasileira. Aqui também tem um outro exemplo, que nós temos ali, a seta está apontando a publicidade. Então, se está se auferindo lucro com a participação das pessoas, também existe uma relação de consumo. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Se vocês se sentirem aviltados em algum de seus direitos, podem invocar o CDC, inclusive para esses sites estrangeiros, inclusive para relações dentro das comunidades virtuais. É público e notório que o Orkut configura uma prestação de serviços ao público, disponibilizado pela Google. Basta, para tanto, conferir o Estatuto de Serviço do Orkut, disponível em orkut.com. Quem tiver curiosidade, é de fácil acesso também. São cabíveis, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, no caso em questão, conforme eu acabei de explicar. Adiante. Sem a despeito do agravante de fato de ser uma pessoa jurídica diversa da Google Inc., é fácil constatar que elas permanecem ao mesmo grupo econômico. Mesmo porque a questão de marca, o consumidor se confunde, ele não sabe qual que é Google Brasil ou Google Inc. Para ele é tudo a mesma coisa. Muitas vezes as empresas se fazem disso, assim, mas isso daqui não sou eu. Eu presto só o serviço de TV a cabo e de internet. Quem presta o serviço de telefonia é a empresa X, então não tem responsabilidade. Não é assim. Isso daí é um contrato conexo, é um grupo de empresas, mas o que acontece? Quem foi que vendeu a conexão? Não foi a empresa X? A empresa X que é responsável. O consumidor não tem que ficar procurando subcontratações que foram feitas. Isso tem mais discussão também, mas não é o caso de ser levado a hoje. Não se pode, pois, exigir que o consumidor acione a Google Inc. quando no país existe
No país existe uma representante sua, a Google Brasil, a qual, aliás, respondendo às autoridades governamentais, o Ministério Público Federal, sobre diversas denúncias de crimes cometidos. Isso daí é do TAC, o tema de ajustamento de conduta que a Google firmou com do MP do Paraná, para fornecer algumas informações. Inclusive, esse termo ele versa num compromisso que a Google tem para desenvolver alguns serviços de informação ao consumidor. Isso está no site também, está na internet também. Da posterior eu posso passar para vocês se vocês tiverem interesse. O usuário da Orkut, na qualidade de consumidor, deve dirigir-se a representante da Google Inc. no Brasil. A Google Brasil Internet Limitada, hora gravante, principalmente porque existe no Brasil. Isso daqui foi extraído desse acordo que eu estava falando, por isso que está nesses termos, o site. Isso daqui é um acordo que foi proferido em Minas Gerais, no Tribunal de Minas Gerais, que eu já tinha comentado a respeito. O Brasil a participar somente das glórias, não respondendo pelos problemas representados da gigantesca relacionamento. Bom, mais uma. Conclusões. Senhores, está no fim. Não vou testar mais a paciência de vocês. Calma. Oferta do negócio ou produto pelo meio eletrônico terá os mesmos efeitos da oferta presencial. Como eu já coloquei, nós não temos uma nova forma de comerciar, apenas um novo meio. Esse meio ele não vai ter novas leis ou novas necessidades, apenas algumas particularidades, como nós já vimos. Diante do assincronismo, as partes que realizam um contrato via internet não precisam estar conectados no horário comercial, pois não há relação comercial entre estabelecimento físico e eletrônico. Isso o Fábio Coelho também tem uma posição divergente, porque ele diz que o website é uma extensão do estabelecimento econômico. E isso daí dá uma série de implicações também, mas é uma posição minoritária. Então, o que acontece? Independente do horário, você não se atrela ao horário comercial, mas sim àqueles fatos, da forma como você está contratando, entre ausentes e presentes, que aí se desenrola de formas diferentes. Grau de proteção do direito do consumidor no comércio eletrônico é igual ao consumidor presencial. Senhores, consumimos na internet ou fora dela, nós temos os mesmos direitos. Dito isso, não para que vocês se tornem uns consumidores contumazes, mas que não tenham medo de consumir, tomando alguns cuidados. As redes sociais, mesmo conteúdo armazenado no estrangeiro, estão sujeitas às normas consumeristas brasileiras, como eu já disse. Então, aqui vem para complementar a nossa conclusão. A assinatura digital é que conferirá a validade aos contratos eletrônicos de forma inequívoca. Amanhã eu vou me deter mais sobre a certificação digital, vocês estão todos convidados, mas é possível convalidar todos os negócios com a assinatura digital. Tá bom? E com isso daqui eu encerro a apresentação do professor ateniense. Peço desculpas pela falta, ele está com pneumonia, nós tentamos até trazer de forma eletrônica. Eu vou abrir aqui brevemente para uma pergunta ou duas, para não deixar vocês aqui sem essas perguntas. Primeira pergunta da senhora, eu peço que se identifique no microfone e que faça a pergunta. Meu nome é Márcia, eu agradeço de estar aqui, o palestrante também, que marcou de forma bastante clara toda a questão do meio eletrônico. A minha questão é a seguinte, quando tem... por exemplo, o Mercado Livre, que tem a intermediação entre pessoas fazendo aqueles famosos leilões. Normalmente, a pessoa que adquire isso, ela está num estado diferente do estado de quem está oferecendo e não se tem essa segurança de estar diante de uma pessoa jurídica. Qual seria a responsabilidade dessa pessoa que está oferecendo o produto a ser leiloado e do Mercado Livre no caso de feito o depósito, não ser cumprida a outra parte do contrato, que seria o envio da mercadoria que está sendo leiloada? Entendo. Bom, é uma pergunta muito interessante, mesmo porque, antes de mais nada, nós estamos diante de uma relação de consumo um pouco diferenciada. Esse daí seria o C2C, ou Consumer to Consumer. A questão é que o Mercado Livre ele vai servir como intermediador. Aí ele tem responsabilidade, mas a responsabilidade dele também é limitada. O Mercado Livre, atualmente, ele proporciona algumas formas de você conseguir
a conclusão do negócio de uma forma, digamos, mais segura. Se querer fazer propaganda, é o tal do mercado pago, onde ele recebe recebe o valor, espera que a transação, que o produto seja enviado e só depois libera esse valor. Essa é uma forma que você tem como garantir a entrega disso. Bom, feito dessa forma, os riscos se diminuem muito. E aí a responsabilidade do Mercado Livre é para fazer o pagamento. Se por um acaso, por exemplo, foi feito o pagamento inicial com cartão de crédito, ele aceitou e depois, porventura, deu algum problema, ele é responsável e ele tem que concluir o negócio. Se o pagamento foi feito... bom, isso. Agora vamos considerar uma outra maneira. Vamos dizer que o negócio foi feito sem o uso desse Mercado Livre. Ou seja, ele está intermediando. A pessoa vendeu um determinado objeto ou serviço, enviou, só que quando a pessoa recebeu, não era aquele objeto, o objeto estava defeituoso. O Mercado Livre ele é solidário, porque como ele prestou informações, ele também tem responsabilidade. Mas ele é solidário subsidiário. Ou seja, teoricamente, a primeira pessoa que será objeto de ação de interpelação seria o próprio remetente. E solidariamente e subsidiariamente o Mercado Livre, porque ele proporcionou os meios do encontro. Só que o que acontece? Apesar de ele ter proporcionado os meios, ele não tem a responsabilidade completa, porque essa responsabilidade é dividida, faz parte do risco do negócio. E é exatamente pelo risco do negócio que ele também é solidário. Ok? O senhor tem uma pergunta? Um minutinho que o microfone... Por favor, se identifique. Bom dia, doutores. Meu nome é Rafael, sou advogado aqui em São Paulo. Bom dia. Primeiramente, até vou pedir desculpa se a pergunta for meio redundante, porque não deu para ouvir muito bem, mas também trata-se dos leilões que ocorrem na internet. Por exemplo, havendo uma compra, caso o pagamento seja efetuado, tudo nos conformes, e não haja entrega da mercadoria, é possível, como é uma relação... É possível caracterizar essa relação de consumo, aplicar o CDC contra o vendedor e até que ponto o site de leilões ele pode ser responsabilizado também, no caso? Bom, tá. Aí a questão é o seguinte, quando ele faz a venda e ele não entrega... É o seguinte, é efetuado a compra, né? De qualquer produto, é efetuado o pagamento e não é realizada a entrega. É a aplicação do CDC. A questão é o seguinte, o primeiro problema é a relação de consumo. Nós sabemos que a relação de consumo se caracteriza por uma pessoa que é caracterizada como fornecedor, que ela tem por habitualidade realizar atos de comércio, né, ou realizar a venda, e do outro lado uma pessoa que ocasionalmente faz a compra. Porque senão nós não teríamos uma relação de consumo, nós teríamos uma relação de fornecimento. Bom, aí aqui no caso nós temos o quê? Dois consumidores ou duas pessoas que não podem ser caracterizadas como fornecedores, porque ele não tem habitualidade na compra e ele não tem, tanto a pessoa não tem habitualidade na compra quanto o outro não tem na venda. Veja bem, isso que eu estou falando se aplica para aqueles que fazem a venda ocasional e pontual. Não é para aquelas pessoas que fazem a venda contumazes, por exemplo, eu vendo um pendrive, aí tem lá 50 pendrives. Isso daí já caracteriza a relação de consumo e aí é tranquila a aplicação do CDC em cima disso. Então, no caso, se no histórico do próprio site de leilões a pessoa já tiver, digamos assim, vendeu 20 notebooks no mesmo mês e ela não entregou, já poderia ser aplicado o CDC? Sim, porque o ato, ele é contumaz, ele está fazendo sempre, ele não é uma coisa que foi pontual. Mesma coisa, por exemplo, o senhor vai vender o seu carro. O senhor é fornecedor? Não. Vendeu só uma vez. Agora, se o senhor tiver uma concessionária, se o senhor vende carro todo dia, hoje em dia deve vender aqui uns 100, 200 carros por dia, né? Bom, mas que venda 10 carros por dia. Aí o senhor é fornecedor. A ideia está justamente na caracterização das partes que estão envolvidas. Se você consegue caracterizar a parte como fornecedora, é pacífico você aplicar o código do fornecedor. Se não, você aplica com uma responsabilidade civil pelo ato pontual que foi feito. E nesse caso, tendo caracterizado a relação de consumo,
o site de leilões ele não poderia também ser responsabilizado, uma vez que essa atividade seria um risco inerente à atividade de fazer essa intermediação, ele não poderia ser responsabilizado? Subsidiariamente, porque a responsabilidade objetiva é de quem propôs e quem fez a oferta. E ele, subsidiariamente, porque ele veiculou, ele proporcionou os meios para que aquela oferta pudesse ser efetivada. Certo, obrigado. Por nada. A senhorita tem uma pergunta, né? Tá, um minutinho. Bom, por mim tudo bem, né? Só não quero testar a paciência de vocês aí, né? Mas se vocês quiserem ficar comigo, com muito prazer. Bom Senhorita. dia, meu nome é Anabela, sou estudante de Direito Muito e eu prazer. trabalho em uma imobiliária. Uhum. Então, vocês falaram aí que quem anuncia é responsável. Na imobiliária, nós temos um grande problema e até peço ajuda. Hoje, para a gente anunciar um imóvel, nós precisamos de uma autorização através do Cresce, para que nós possamos veicular isso na internet, por exemplo, ou no jornal, que seja. Então, hoje, o proprietário me autoriza a vender o imóvel dele por 180 mil. Anunciamos via internet por 180 mil. É um caso verídico. Tivemos o cliente. Ele simplesmente não quer mais vender por 180, ele quer vender por 200 mil. Qual a responsabilidade da imobiliária que ofertou por esse valor e o proprietário simplesmente não quer mais? Porque a imobiliária é intermediária, né? Mas a responsabilidade é subsidiária. Aí ele se atrelou ao negócio, você tem tudo isso aí documentado, como deve ter, né? Sim. Provavelmente você deve ter um termo lá que ele coloca as condições, o preço, isso daí. Ele tem que cumprir, né? Ele tem. O próprio o Código Civil também traz isso, né? O próprio Código Civil também traz isso. Eu não lembro qual que é o artigo, mas ele vincula. Se você ofertou, você pode entrar também com uma ação exigindo o cumprimento. Você pode fazer isso. Então, o que acontece? Vamos dividir aí as responsabilidades. Digamos que você colocou isso daí no site, alguém foi lá e falou, quero comprar. Chegou lá na tua imobiliária, formulou uma proposta de compra. Aí você apresentou para a pessoa, você vai falar, não quero mais. Fala, olha, eu sinto muito, mas você vai ter que cumprir isso daí, porque senão você corre o risco de sofrer uma ação que vai lhe obrigar a fazer isso. Aí, se ele bater o pé e falar, não quero, o que acontece? Tem duas formas. O futuro comprador, ele pode propor diretamente isso daí contra a pessoa, que talvez eu acho que seria o mais correto, e eu acho que talvez, eu não vejo como talvez propor direto contra a imobiliária, porque a imobiliária ela só propôs um meio, e não é você que está impedindo o negócio, quem está impedindo é ele. Mas a pior das hipóteses entraria como subsidiária. Ou, sei lá, se ele te processasse, você poderia entrar com regresso e redirecionar para ele, ou chamar a lide também. Tranquilamente poderia ser assim. Tanto é que quando você fecha o contrato de intermediação com o cliente que você for vender o imóvel, provavelmente no seu contrato tem alguma cláusula que prevê essa responsabilidade. Ou deveria ter. Ou certamente deveria ter. Né? O que a gente aconselha, que eu já fiz com alguns clientes, nos sites que você colocar, que embora você tenha a responsabilidade das informações que você está prestando no site, você colocar que aquelas informações são oriundas do proprietário do imóvel, que é o que garante um pouco mais vocês. Podem ser alteradas a qualquer momento. Exatamente. Porque o que acontece muito, você vem em supermercado, faz isso, grandes magazines fazem isso. Que é daí que você cai muito na questão da publicidade. Tá. Muito obrigada. Por favor, senhora. Esse produto, então o preço tem um período de validade. Sim. Você entendeu? Uma coisa que pode se usar para o cliente. O imóvel já foi vendido. Você não fica queimado com ele. Houve um engano, né? Mas aí o cliente tem que dar um período de validade. Né? Mas isso daí também tem que ser previsto na proposta. Mas vamos supor, doutor, o imóvel, ele pode de uma hora para outra oscilar. Sim. O mercado oscila. Aí Mas quem está essas- no mercado tem que ter jogo de cintura para você não ficar mal. Nem com o cliente, nem o nome da imobiliária. Uhum. Tem que ter jogo de cintura, né? Mas, doutora, isso daí também o ideal é que já esteja previsto também na proposta Não, lá que é feita. No No contrato. contrato. Conscientizar o cliente, Exatamente. porque o cliente também é a imagem do É. seu negócio, porque Que é se você combinado fizer não uma sai coisa caro, né? confiável, né? Tem que ser bom para ambas as partes. Uhum.
né? Eu já trabalhei em vendas, eu até hoje, o pessoal tira o chapéu para mim, você entendeu? As portas assim estão abertas, né? Em matéria de caráter, de honestidade, né? Muito obrigado. É sempre ilustrativo aqui, os colegas nos ajudando. Acho que a vida ela é feita de uma coleção de lições, né? Tem um colega nosso aqui. Tá, ele depois o senhor. Vamos pela ordem. Nossa, vocês podem mais coisas por outro lugar hoje. Aqui tem mais, deixa eu ir juntando aqui. Esse é teu. Muito bem, doutor. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Aprendemos bastante aí. Ainda mais a gente que é assim, anterior à internet, né? Do mundo virtual. Mas eu vou fazer uma perguntinha só um pouco fora assim, do mundo eletrônico, mas dentro do CDC. Por exemplo, no caso de consórcio, desistência de consórcio, o consumidor que desiste, ele pode ser penalizado na devolução do dinheiro, descontando uma certa importância, porque ele desistiu do consórcio. Do consórcio. É um assunto bem específico esse, mas aí eu posso colocar duas colocações e até os colegas, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Antes de mais nada, nós temos a relação de consumo, porque tem uma pessoa que vende com a sazonalidade e outra que compra. Dele ser penalizado, precisa ver exatamente o que é ser penalizado. Primeiro tem que ser analisado o contrato, o que foi acordado antes. Segundo, precisa ver se essas cláusulas dos contratos são válidas e possíveis. E o terceiro, precisa ver se existe realmente uma penalidade ou se isso não foi um pagamento pela prestação de um serviço que é a administração do consórcio. Porque o consórcio, o que ele faz? Ele pega o valor de um determinado carro, divide pelo número e cobra mais uma taxa de administração. Essa taxa de administração, digamos que depois de 6 meses a pessoa desista, essa taxa de administração, esse serviço foi executado. Então, essa taxa de administração, que normalmente é descontada, ela não vai vir como uma penalização, mas sim como um serviço já prestado. Por isso que eu digo que tem que analisar o contrato também para ver se é uma penalização, se já é uma prestação de serviço, e ver como é que se dá isso daí. Mas dentro do panorama jurídico, nós temos um leque muito grande. Existem casos aí, inclusive com julgados, que a pessoa acaba perdendo em função de cláusulas, inclusive o valor que já foi colocado, dependendo do tempo. É difícil analisar assim, o caso em abstrato, porque dependendo do momento do contrato e da forma como ele foi feito, ele tem desdobramentos diferentes. E toda rescisão gera multa, né? Então, estipulado em contrato, qualquer rescisão unilateral gera multa. Isso pode ser também estipulado em cláusulas contratuais. Então, é um caso de análise especificamente do contrato. Isso... Tá certo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. O senhor também tem uma... Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou estudante de Direito. Bom dia. Gostaria de uma informação a respeito do direito de desistência. O cliente, o consumidor, efetuou uma compra via internet e, no prazo legal, ele desiste desse produto. A obrigação, no caso, vamos supor que fosse uma TV LCD, de retirar esse produto na residência do consumidor, é da empresa ou o consumidor tem que levar até a empresa, se ela tem ou não um estabelecimento físico? Bom, você puxou num detalhe aqui que eu não tratei, e para os que ficaram aqui eu vou tratar. Primeiro, a questão do direito de arrependimento. O direito de arrependimento, quem não sabe, ele está elencado no CDC para quando você faz compras fora do estabelecimento comercial. Quando eu digo fora, pode ser via internet, pode ser via catálogo, via telefone. Então, você tem 7 dias para ver se é realmente o produto que você quer, e se você não quiser esse produto, ou não estiver dentro da sua expectativa, independente de qualquer justificativa, você pode devolver. Por que 7 dias? Porque em 7 dias, teoricamente, você tem um final de semana. Então, você vai ter um momento com mais vagar para poder apreciar o objeto, para ver se realmente é o que você quer ou não. Ainda mais na vida de hoje, que nós temos muito atribulada. Então, é necessário. A título de ilustração, em Portugal, são 14 dias. Existe um projeto de lei aqui também.
Numa outra palestra que eu estive, me perguntaram assim, eu não vou citar o nome do estado, que seria muita... Mas num outro estado aqui, se o direito de arrependimento seria de 1 mês, né? Que o pessoal, para refletir mais, né? Mas aí o que acontece? Você tem a possibilidade de devolver isso sem ter que arcar com os custos do produto. Agora, a questão do transporte, isso daí também, antes de tratar nisso, eu vou tratar mais de uma última coisa, a questão do produto também. Porque existem produtos que você não pode devolver. Por exemplo, você pega um filme, um DVD, você vai lá, você vê, não gostou, você vai devolver? Mas você já viu o filme, você já utilizou o produto, não tem mais. Você pega um saco de batatinha frita, exemplo esdrúxulo, você comeu a batata, chegou no final, não gostei da cor do fundo do saco, não quero mais, vou devolver? Não dá. Ou banco. Você vai lá, faz uma aplicação financeira, depois de 7 dias você fala, olha, em vez de render 10%, caiu 40%. Não quero mais. Não pode fazer isso. Ou seja, tem alguns negócios que são sensíveis que você não tem condições disso. Agora, voltando, concluindo isso daí, voltando na parte da questão do transporte ou do traslado dos produtos, bom, aí tem uma controvérsia. Primeiro, a questão que muitos produtos são ofertados gratuitamente o transporte. Então, você recebe a tua televisão lá em casa e você fala, não quero mais, quero devolver. A grande maioria das empresas entendem e atendem que a retirada vai ser no local onde foi efetuada a entrega. Mas existem algumas outras que não entendem dessa forma. Como é que nós vamos poder analisar isso? Primeiro, contrato. Se ele entregou, normalmente ele também vai retirar, porque ele já tem exatamente, a logística. Segundo, alguns já prevêem a não obrigatoriedade disso. Até às vezes na própria política fala assim, em caso de devolução, o frete do correio vai ser pago pelo consumidor. Aí vale aquela regra, que é combinado não sai caro. Está certo que isso aí é o suficiente. Se você tiver que colocar uma televisão no correio para mandar, se ele falar, meu amigo, sem condições, você vem aqui e você retira. Você não vai pagar um frete para mandar também. Porque isso daí vai ser oneroso para você. E outra, isso daí faz parte do risco do negócio. Então, mais uma vez, depende de cada caso. Aliás, eu acho que é a resposta que o advogado mais gosta de dar, né? Depende, né? Não sei se vocês usam também, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Os colegas... Só para dar caso de experiência, vocês têm o costume de comprar, né, pela internet alguma coisa ou não? Quem tem, eu escutei alguém aí. Tá, vocês já devolveram algum produto? A pessoa, a empresa, ela pediu para o consumidor, não foi comigo, mas ela pediu para o consumidor enviar o produto via Sedex a cobrar. Então, ele pediu e assim ficou com o consumidor o trabalho de se dirigir até o estabelecimento dos Correios, mas o ônus do frete, do valor a ser pago, ficou com a empresa mesmo. Uhum. Eu acredito que muitas procedam dessa maneira. Aí, colega, o que eu acho que também nós devemos ponderar um pouco é o bom senso também. Às vezes você tem o quê? Uma máquina de digital, você vai sair daqui, vai para o escritório, você vai tropeçar no correio. E, no fundo, eu acredito que mais do que fazer valer os direitos, é você chegar no ponto que você quer, no objeto. O que é? Você quer ser devolvido? Então não fica colocando obstáculo, procura fazer. Eu acho que muitas vezes as pessoas poderiam viver num mundo melhor se deixassem essas picuinhas, desculpe aí, de lado, e fossem mais para uma atitude mais objetiva. Foi o que eu falei, aí tem que funcionar o princípio da razoabilidade. Se você tiver com uma televisão de 42 polegadas lá no teu sítio, que a agência do correio é pelo menos 4 km de estrada de terra, e foi entregue lá, você fala, eu sinto muito, mas não tenho como fazer isso. Você vem aqui e tira. Que normalmente acaba fazendo, principalmente se ele entregou lá. Agora, por outro lado, você está aqui, não, tudo bem, vai, eu vou mandar retirar, mas só que o meu motoboy passa daqui 7 dias. Você vai ficar esperando 7 dias? Põe no correio e resolve o teu assunto. Eu acho que a razoabilidade aqui, lógico que nós temos proteção, a lei também protege, mas o judiciário já está tão atolado. Eu acho que nós, advogados, estudantes, isso até trago aqui o pensamento de uma professora que eu tive há muito tempo atrás, uma professora de Direito Civil, e ela disse que, na época dela, os advogados eram formados justamente para os embates, para a briga, para defender o seu cliente com unhas e dentes, com todas as ferramentas que eram possíveis. Mas hoje não.
Hoje, nós, advogados, nós não temos a missão de grandes embates ou batalhas. Nós temos a missão de apaziguar, de conseguir a tutela que nosso cliente quer. Então, ao invés de ir direto para o judiciário, que muitas vezes não dá a justiça, aliás, já disse o Rui Barbosa, que a justiça tardia não é justiça, nós temos que procurar o quê? Conciliar. Temos que procurar, eu sempre, antes de pegar um caso no meu escritório, eu ligo para a parte contrária e falo, é o seguinte, eu estou aqui com fulano, estamos com um problema assim, será que dá para chegar num acordo? Vamos ver, cede um pouquinho daí, cede um pouquinho, vamos fazer uma reunião, ou seja, você tenta fazer uma mediação, e fala, olha, se nós formos para juízo, essa questão aí vai durar o quê? 5 anos, 6 anos, não é isso? Uma questão hoje para ser julgada, eu tiro por base dos meus processos, é no mínimo 1 ano. Se vocês tiverem alguma coisa, tirando o JEC, né? O JEC eu até faço aqui a referência porque eu tive uma questão apreciada em cerca de 4 meses, se não me engano. É 1 ano em primeira instância. Foi para o tribunal, se você não tiver prioridade processual, no mínimo mais 3 anos. Aí o que acontece? Todo mundo gosta de briga, recurso. Vai fazer o quê? Depois de 10 anos você vai ver a tua questão resolvida. Às vezes, por causa de uma coisa pequena, você vai ficar com esse entrave. Ou seja, nós precisamos assim ter um pouco mais de fraternidade entre as pessoas. O que reza hoje é a individualidade. Nós temos que parar de olhar um pouco para o nosso umbigo e ver que em volta existem pessoas, seres humanos que têm ideias, necessidades, assim como nós temos. Na situação que eu estava falando, não tem. Eu não conheço nenhuma empresa que obrigue, imponha ao consumidor, o cliente dela, por expensas dela, devolver o produto. Normalmente elas vêm recolher. Acho que tem... Você quer? Então, o Alexandre, acho que não deixou. Pegar um papel, coloca o e-mail de cada um, a gente... Ou então, se vocês quiserem, eu me comprometo a disponibilizar mais tarde no meu site, eu vou pedir para o professor ateniense, se vocês quiserem anotar, eu vou deixar o e-mail e o site. Acho que tem alguém que mais queria fazer mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta lá. Meu nome é Diego Alexandre, eu sou advogado, e eu queria saber como proceder no caso de um erro sistêmico. Por exemplo, a gente entra no site, vai realizar a compra, e o produto vai estar lá R$ 999. Quando você clica no carrinho para realizar a compra, esse produto muda o valor. Então, como a gente deve proceder num caso desse? O problema aí, eu já vou responder, deixa eu só deixar o site aqui, pessoal. O site é www.grande.adv.br. E o meu e-mail é paulo@grande.adv.br. Assim que eu receber os e-mails, a requisição de vocês, me comprometo a passar dentro do que for possível. Voltando aqui à questão de erro sistêmico. Bom, aí o primeiro problema que nós temos é a questão de você provar isso. Quando nós imprimimos, nós temos um indício de prova. Agora, por que eu digo indício de prova? Porque aquela prova ela pode ser forjada, ela pode ser facilmente alterada. Agora, como é que nós podemos fazer isso de uma forma... mas eu vou falar da certificação. Nós temos aqui pelo menos 2 formas de fazer isso. A primeira forma, que eu reputo que seja mais fácil, desde que você tenha uma certificação digital, você faça o seguinte, você imprime aquela página, junto com um selo de tempo que vai conferir o que a data e a hora que você vai assinar, e assina aquilo com uma certificação digital. Por quê? Você vai conferir uma certa confiabilidade. Isso daí é muito melhor do que o papel. Porque o papel ele é muito volátil assim para você montar. Então aquilo lá você já consegue algum indício um pouco melhor. Mas a melhor forma é por ata notarial. A ata notarial, se o senhor se dirige até um tabelião, um cartório, você dá o determinado endereço para a pessoa e ele vai fazer uma ata notarial. Vai falar assim, no dia tal, às horas tal, acessei o site, no endereço tal, e visualizei as imagens, isso. Vai fazer um descritivo geral de tudo isso. E aí, com isso, daí você tem uma prova bem robusta. E isso daí você pode fazer tanto a ata notarial no formato cartáceo ou também na forma eletrônica. Aí fica a seu gosto. Ok? Senhores, podemos encerrar?
Bom, em nome do nosso presidente Luiz Flávio Borges Dursos e do diretor do Departamento de Cultura e Eventos, Humberto Borges Dursos, eu agradeço a participação de todos vocês. Reforço o convite para voltarem aqui nessas próximas manhãs e na semana que vem nas próximas noites, que nós vamos tratar de uma série de assuntos. Prometo que vou estar aqui de volta. E também gostaria de fazer o convite para vocês a conhecerem a Escola Superior de Advocacia, que é o braço educacional da Ordem. Além das palestras, lá tem a escola. E nós temos um curso que vai iniciar agora em agosto, que é o Direito de Informática, que nós vamos tratar desses temas e de muitos outros. É um curso de especialização, ele foi o primeiro no Brasil, é pioneiro. Traz uma série de informações, inclusive depois da licenciatura para docência, né? Quem quiser ter um apanhado maior sobre esses assuntos, direitos autorais, responsabilidade civil na internet, essas coisas todas, convido a que acessem o site, deem uma lida na Inventa. O curso é muito bom, como diz um grande apresentador, eu não fiz, mas mas eu tenho aqui os meus colegas que também são oriundos do curso, eu conheço os professores, conheço a matéria e eu assino embaixo. Com isso, eu agradeço a participação dos meus colegas. Querem fazer mais algum apontamento? Mais algum apontamento? E agradeço imensamente a paciência de vocês. Desejo a todos um bom dia. Declaro encerrado.